Seja bem-vindo ao canal Físio em Movimento. Eu sou o Gustavo e antes de começar essa aula, se inscreva no canal, tem um botão logo aqui no cantinho para você se inscrever e ative as notificações para ser avisado quando postarmos uma aula. E se você quiser aprender um pouco mais sobre fisioterapia, você está no lugar certo. Fala pessoal, eu sou o Gustavo e hoje nós vamos falar sobre o tratamento cirúrgico para osteoartrite ou artrose do joelho. Lembrando que se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo, se inscreva. E se você está gostando das nossas aulas, curta e deixe seus comentários para novas sugestões. Caso também você não conheça essas modalidades de tratamento cirúrgico, deixe um comentário aqui. Se você teve alguma dúvida, pode perguntar que nós vamos responder. Uma das aulas sobre tratamento é de tratamento conservador. Eu vou deixar um card aqui em cima para você clicar e assistir sobre o tratamento conservador de artrose de joelho. O tratamento cirúrgico, que é o tema que nós vamos abordar hoje, inclui algumas dessas modalidades, como a subcondroplastia, a membrana de cartilagem e as artroplastias de joelho. Se você nunca ouviu falar sobre essas duas modalidades, que é a subcondroplastia e a membrana de cartilagem, deixe um comentário aqui para nós discutirmos um pouco sobre essas duas abordagens cirúrgicas. Primeiro vamos falar sobre a subcondroplastia, que é uma técnica cirúrgica consideravelmente nova no mercado, que é caracterizada por uma cirurgia que é pouco invasiva, é feita uma abordagem percutânea e guiada por radioscopia. A radioscopia ou escopia nada mais é do que a radiografia durante o procedimento cirúrgico. E tem por objetivo essa cirurgia o preenchimento do defeito medular ósseo. Esse preenchimento é feito por pasta de fosfato de cálcio. Então, como numa imagem dessa de ressonância magnética como exemplo, nós temos um edema ósseo ou possivelmente uma lesão óssea subcondral próxima à cartilagem que gera um defeito. E nessa região é onde se faz o preenchimento por pasta de fosfato de cálcio. Esse procedimento é para tratar edema doloroso da região da medula óssea do joelho, também para tratar edema medular doloroso associado à osteoartrite ou artrose do joelho, edema da medula óssea com aumento do estresse ósseo ou por fraturas de insuficiência. Um exemplo disso é uma fratura por estresse nessa região, que são microfraturas que levam a um estresse ósseo e, consequentemente, um aumento desse espaço ósseo que vai ser preenchido por essa pasta de fosfato de cálcio. O objetivo dessa cirurgia é fornecer um suporte mecânico nesse local, porque, como nós sabemos, essas regiões epifisárias, elas possuem osso trabecular, um osso esponjoso. E juntamente com esse tipo de lesão, nós temos um aumento dessas trabéculas ósseas. E essa injeção vai preservar as trabéculas pré-existentes e, em teoria, induzir uma melhor remodelação óssea. Nós temos vários estudos sobre subcondroplastia na literatura, mas eles falam principalmente de técnica cirúrgica e resultado do tratamento. Ele não traz uma abordagem, por exemplo, da fisioterapia nesse tipo de cirurgia e nem se ela foi tão efetiva quanto outros procedimentos. Essa referência aqui embaixo eu vou deixar o estudo para vocês na descrição do vídeo, ok? E nenhuma série grande de casos ou estudos como ensaios clínicos randomizados, que são estudos controlados, demonstram que esse procedimento cirúrgico, que é a subcondroplastia, seja superior a outras abordagens conservadoras que já são estabelecidas na literatura. Assim, faltam dados sobre as indicações para subcondroplastias e os seus resultados a longo prazo do procedimento. Então, há uma lacuna na literatura sobre esse tipo de procedimento cirúrgico. A membrana de cartilagem é um outro procedimento que é teoricamente novo. Nós conhecemos pela sigla AMIC, que é a sigla de Autologous Matrix Induced Chondrogenesis, que traduzindo significa condrogênese induzida por matriz autóloga, que tem algumas vantagens anunciadas pelos fabricantes. A primeira é uma possível estabilização do edema ósseo no defeito da cartilagem após a microfratura. E o segundo seria o reparo aprimorado da cartilagem. Vamos entender um pouco como que é feito esse reparo de cartilagem. Então, nessa imagem nós vemos a cartilagem danificada
O que o cirurgião vai fazer? Ele vai reparar esse defeito, vai realizar microfraturas nessa região e vai preencher essa região de defeito cartilagem que ele realizou a microfratura com uma membrana de cartilagem de colágeno tipo 1 e 3. E essa membrana de cartilagem ela pode ser fixada ou por uma cola de fibrina ou por uma sutura. Isso vai depender da escolha do cirurgião. Nós temos um estudo recente do Jornal Americano de Medicina Esportiva sobre essa abordagem cirúrgica. É uma revisão sistemática. Nessa revisão sistemática, eles encontraram 28 estudos que têm a abordagem de membrana de cartilagem. Desses 28, 12 são de defeito de cartilagem no joelho. Resumidamente, eu vou trazer o resultado para vocês. E também vou deixar esse estudo aqui na descrição para caso você tenha interesse em ler esse artigo na íntegra. Nesses 12 estudos, eles encontraram uma escassez de ensaios clínicos randomizados de alta qualidade que testa essa técnica de cirurgia contra outros procedimentos já bem estabelecidos na literatura. Então fica muito difícil a gente conseguir afirmar que essa é uma abordagem muito boa para se tratar a osteoartrite de joelho. E por último, vamos falar das mais conhecidas, que são as artroplastias de joelho. Falar um pouco sobre a artroplastia total, que é um procedimento cirúrgico eletivo. Então o médico marca com o paciente a data da cirurgia, quando que vai ser realizada, e a alta cirúrgica geralmente é no dia seguinte ou no máximo 2 dias após o procedimento. Esse procedimento vai ser realizado quando a função do joelho não estiver mais normal, estará limitada pelo progresso da osteoartrite de joelho. Apesar desse dado ser um pouco antigo, de 2004, ele permanece até hoje, que as estatísticas mostram que 93% das pessoas que possuem a osteoartrite de joelho, elas vão melhorar a dor, a rigidez e a mobilidade após a artroplastia total de joelho. As artroplastias de joelho podem ser tanto a substituição parcial quanto total das superfícies articulares, seja de fêmur e da tíbia, geralmente das duas. As artroplastias elas são indicadas quando há falha no tratamento conservador, ou seja, quando o tratamento conservador não é capaz de controlar os sintomas. Se você ainda não assistiu a aula sobre tratamento conservador de osteoartrite de joelho, tem o card aqui em cima. Além disso, tem uma alta prevalência e um alto custo associado a essa cirurgia. Sobre a epidemiologia, esse dado é de 2015, lá da Irlanda, foram realizadas mais de 6 mil próteses no ano de 2013 na rede pública e mais de 5 mil no setor hospitalar privado. No Reino Unido, foram realizadas quase 100 mil substituições primárias, ou seja, a prótese primária de joelho. Não foram realizadas revisões somente no ano de 2014. Chegamos ao número de quase 100 mil quando nós vemos o Reino Unido. E esse artigo de 2009 nos traz que é esperado que até 2030 a demanda aumente em até 700%. Esses dados nos fazem refletir sobre a nossa atuação profissional. É uma população que precisará muito de cuidados fisioterapêuticos. Quando nós falamos de artroplastias, nós temos alguns componentes básicos que são trocados nesse procedimento cirúrgico. São eles o componente femoral e tibial e o menisco. O cirurgião ele vai fazer uma osteotomia, que é uma ressecção óssea, tanto da parte femoral quanto da parte tibial. E além disso, o cirurgião vai substituir os meniscos por polietileno, que vai ser uma estrutura que vai servir de suporte para o componente femoral e tibial. Além disso, o componente patelar também é trocado por uma camada de polietileno, onde ela vai ser colocada no lugar da cartilagem patelar. As artroplastias, como vimos, elas podem ser totais ou parciais. Na total, há uma substituição tanto do componente femoral e tibial dos dois compartimentos, ou seja, do compartimento medial e do compartimento lateral. Nesses estudos, nós encontramos que, a partir das artroplastias, nós temos uma redução da dor comparado ao período pré-operatório, além da melhora da qualidade de vida e funcionalidade do indivíduo. A recuperação de força e função normal são bem difíceis de acontecer, porém são satisfatórios. E cerca de apenas 15% dos pacientes não relatam um bom resultado. Se nós pegarmos aquele dado anterior de 2000,
e 4, que 93% relatam uma melhora significativa, nós temos aí que seria 85%, ou seja, um número muito alto de pessoas que têm a melhora dos resultados pré e pós-operatório de prótese total de joelho. Já a prótese unicompartimental, ela é realizada quando há uma preservação óssea adequada, ela serve para poupar ligamentos que vão restaurar de maneira confiável a cinemática normal, por exemplo, ligamento cruzado anterior. Ela é limitada apenas a um dos compartimentos para ser trocado. Pode ser tanto o compartimento medial quanto o compartimento lateral. Porém, ela tem a desvantagem de ter um maior índice de revisão comparado à prótese total de joelho. E ela é uma abordagem minimamente invasiva. A área de abertura para realizar essa cirurgia vai ser menor do que uma prótese total de joelho. Vamos falar um pouco de artroplastia total de joelho e dos tipos de prótese de joelho que nós temos. Nós temos a de rolamento fixo, que é o tipo mais utilizado. O polietileno ele vai estar entre os componentes femorais e tibiais e vai ser fixado à base da tíbia, assim como nós temos a estrutura meniscal. Se você não se lembra como é a estrutura meniscal, vá até a descrição do vídeo que eu vou deixar ali o link para a aula de revisão de anatomia do joelho. O rolamento móvel, que a diferença entre o anterior vai ser que o implante de rolamento fixo e o implante de rolamento móvel está na superfície de rolamento, ou seja, ela vai ter um movimento em que o joelho tinha antes da cirurgia, o mais próximo da fisiologia articular do joelho. E ela vai permitir que o paciente tenha alguns graus de rotação, tanto medial quanto lateral do joelho, durante os movimentos de flexão e extensão. A de pivô medial, que também é conhecida como plataforma de giro, ela é uma plataforma rotativa. Ou seja, o polietileno ele vai girar em torno de um poste cônico, que vai estar fixado ali na articulação, e vai imitar a atividade normal do joelho. Porque se nós formos lembrar, quando o joelho ele faz flexão, a tíbia tende a rodar internamente. E o retorno para extensão, a tíbia tende a rodar externamente. E a outra opção seria a preservação ou a substituição do ligamento cruzado posterior. Ele é muito importante, principalmente pela estabilidade que ele promove durante o movimento de flexão do joelho. Se nós formos lembrar, lá da aula de anatomia do joelho, nós comentamos dessa função do LCP durante a flexão de joelho. E dependendo da condição do ligamento cruzado posterior, ele pode ser mantido, que seria retido, ou ele pode ser removido. Pessoal, se vocês estão gostando dessa aula, que é um tema muito importante, muito relevante, dê um gostei, clica ali no joinha para ajudar que esse vídeo chegue a outras pessoas que também necessitam dessa informação. Alguns dados importantes sobre a artroplastia total de joelho. O progresso após a substituição, após a realização da cirurgia, ele geralmente é satisfatório, porém, um número substancial de pessoas podem apresentar limitações funcionais e de equilíbrio, mesmo um ano após o procedimento cirúrgico, mesmo realizando a reabilitação adequada. Reparando nessa imagem no canto inferior, nós temos um flexo de joelho. Isso pode acontecer na reabilitação, principalmente se nós não tomarmos as devidas condutas logo de início para evitar que aconteça esse flexo de joelho. Por conta desse flexo, o quadríceps vai ficar desfavorecido e muitas vezes vai gerar uma fraqueza muscular. E não é interessante para o nosso paciente ter uma fraqueza muscular, principalmente de quadríceps, porque ele é muito importante funcionalmente, como por exemplo nos movimentos de sentar e levantar, subir e descer um degrau. E nós queremos que o nosso paciente tenha essa independência funcional. Além disso, as pessoas podem desenvolver déficits no sistema proprioceptivo com padrões de movimentos alterados, como eu tinha comentado, como dificuldade para caminhar e manter o controle postural e, consequentemente, vai afetar as suas atividades de vida diária e a sua qualidade de vida, porque elas não conseguem realizar essas atividades funcionais básicas. Além disso, a literatura demonstra que prever quem sairá bem após a artroplastia antes mesmo de realizar esse procedimento cirúrgico é muito difícil, porque é uma construção complexa e não tem como a gente determinar um padrão linear para delimitar esses fatores que vão prejudicar ou não após a cirurgia.
Uma boa condição pré-cirúrgica pode ser benéfica para pacientes que vão realizar essa cirurgia, e a idade pode ser ou não um fator determinante para que tenha uma melhora funcional adequada. Vários estudos investigaram a influência de preditores pré-operatórios no resultado pós-operatório de artroplastia, mas não há nenhum algoritmo de triagem que vai conseguir identificar com precisão quem está no risco de ter um bom ou mau resultado no pós-operatório associado à reabilitação. Então é importante o quê? Que nós tratemos a função desses pacientes e consigamos fazer com que eles retornem para suas atividades funcionais e laborais, se for o caso. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre os tratamentos cirúrgicos na osteoartrite de joelho. Se você gostou dessa aula, dê um gostei, comente sobre essa aula, acompanhe as nossas redes sociais. Nos vemos em breve. Um forte abraço.